Olá, pessoal. Vamos começar a gravar agora a resposta de algumas questões da Prova Oral de Minas Gerais envolvendo ilicitude e causas de exclusão. Vamos começar pelas mais fáceis. Vamos lá. A questão de hoje é a seguinte: é possível admitir legítima defesa no âmbito culposo? É possível produzir resultado culposamente em legítima defesa? Exclua o âmbito do excesso. Realmente, se fosse formulada uma pergunta, somente a primeira pergunta, a resposta que vem imediatamente em mente é a possibilidade de você se exceder culposamente em legítima defesa e responder, portanto, por um crime culposo, seria o excesso culposo. Essa seria a resposta mais fácil. Mas o examinador não quer isso, ele quer que você indique uma possibilidade de que um crime culposo fora das hipóteses de excesso culposo esteja numa situação de legítima defesa. Isso é possível? É possível, mas isso normalmente vai acontecer desacompanhado do elemento subjetivo da causa de justificação. Exemplo: você está dirigindo em excesso de velocidade, atropela e mata alguém. Depois descobre-se que aquela pessoa estava prestes a matar terceiro. Portanto, você agiu em legítima defesa de terceiros, através de uma atuação culposa, mas sem saber que estava em legítima defesa. A grande questão aqui, para a gente poder enxergar mais facilmente uma atuação culposa em legítima defesa fora das hipóteses de excesso, a grande questão aqui é você perceber que uma corrente doutrinária importante no Brasil, Juarez Tavares, na Alemanha, essa é a visão amplamente predominante, entende que os elementos subjetivos das causas de exclusão da ilicitude não são necessários na atuação culposa. Então, se você comete um crime culposo em legítima defesa, não é necessário que você saiba que está em legítima defesa para você se beneficiar da excludente de ilicitude. Por quê, Ana Paula? Bom, um dos argumentos possíveis, existem mais de um argumento possível, existe mais de um, mas um dos argumentos possíveis e mais fáceis é a ideia de simetria. Considerando que não há tipicidade subjetiva no crime culposo, a tipicidade no crime culposo é exclusivamente objetiva, como reflexo disso, na ilicitude também não seriam exigíveis elementos subjetivos nas causas de exclusão. Então, você pode se valer de uma legítima defesa ou de um estado de necessidade ao cometer um crime culposo, mesmo sem conhecer a situação justificante, mesmo sem saber que está em legítima defesa ou em estado de necessidade. Então, aqui, certamente era essa a questão que o examinador queria indagar de você. Ok, pessoal? Terminamos por aqui. Até a próxima. Olá, pessoal. A nossa questão de hoje é a seguinte: em legítima defesa contra o agressor, o agente acaba atirando e atingindo um terceiro. A imputação, é a pergunta, responde por algum crime em relação ao agente principal? Como resolver esse caso? Olá, pessoal. Vamos voltar a resolver a questão que nós começamos na semana passada. Então, na semana passada, nós estabelecemos as premissas teóricas e agora nós vamos nos debruçar sobre a questão. Então, a questão diz o seguinte: um indivíduo foi picado por uma cobra cujo antídoto era acessível mediante condução por avião. O funcionário responsável pelo transporte derruba o soro e ele se perde antes de levar ao avião. De toda forma, já havia um defeito no avião que estragaria o soro durante o transporte. O funcionário que derrubou o soro responde por essa morte a título de culpa? Então vamos lá. Bom, na semana passada nós estabelecemos as premissas teóricas e vimos o que significa causalidade e imputação em crimes omissivos impróprios. Pois bem, nós temos aqui a
discussão sobre as chamadas omissões sucessivas. O que que é isso, Ana Paula? A gente omite algo, mas para o resultado ser realmente evitado, seria necessário uma outra ação de socorro depois da sua, para que a vítima não morresse, no nosso exemplo. Então, vamos mudar um pouquinho desse exemplo aqui que a gente está estudando agora da questão. Você precisa, número 1, levar a vítima ao hospital para que, número 2, ela lá receba o tratamento médico adequado, tá? Se você não leva a vítima ao hospital, você se omite, a vítima morre, né? Você pode alegar que no hospital ela não receberia o tratamento adequado e morreria também. Isso são omissões sucessivas, tá? A peculiaridade aqui é que nas omissões sucessivas, essa segunda omissão ela é hipotética, ela não chega a acontecer. Por quê? Porque a vítima não é levada até o hospital. Então, no nosso exemplo aqui, o soro não foi levado até o avião. Então, essa segunda omissão, que é a omissão do transporte adequado, não chegou a acontecer, porque o soro não chegou até o avião. Tá? Então, isso é muito importante aqui nas omissões sucessivas. A segunda omissão não acontece porque ela é hipotética, ela só aconteceria um socorro no hospital ou um transporte adequado se a primeira ação devida tivesse sido realizada e não foi, tá? Pois bem, e na questão, pelo que a gente percebe, a gente tem certeza absoluta, não há uma dúvida, de que não haveria o transporte adequado, tá? E se não haveria o transporte adequado, e se o soro estragaria durante esse transporte, já no plano da causalidade, eu não posso afirmar que a realização dessa ação devida, que ela teria modificado o tempo ou o modo da ocorrência do resultado. Então, aqui a gente já pode negar de plano a causalidade dessa primeira omissão, tá? Mas vamos imaginar que a questão oferecesse uma dúvida. A gente não sabe se o soro estragaria ou não, tá? Nós não sabemos, temos dúvida, tá? Aí, nesse caso, a gente pode afirmar a causalidade, porque é possível, então, que o soro chegue idôneo e mude o tempo do resultado. E aí, no plano da imputação, a gente vai discutir essa dúvida. Se você adotar a teoria da evitabilidade, Juarez Tavares, você vai dizer que essa dúvida tem que ser considerada em favor do réu, no sentido de que só uma probabilidade que feiria a certeza de que o réu não, perdão, de que a vítima não morreria, pode levar à imputação, tá? Se você adotar a teoria da diminuição do risco, Roxin, Luiz Greco, você vai perguntar se esse socorro teria ou não aberto uma chance de salvamento. Se havia alguma chance desse soro chegar, qual era o percentual de chance, se havia alguma chance desse soro chegar idôneo, abrindo uma chance, ainda que pequena, da vítima não morrer. Tá certo? Então, se a gente negar a causalidade na primeira formulação, que é a formulação da questão, eu tenho certeza absoluta que não vai chegar, tá? E aí eu nego a causalidade, como esse crime é culposo, o agente não responde por nada, não existe tentativa de crime culposo, tá? Se houver uma dúvida, eu afirmo a causalidade e vou discutir imputação, tá? Ao discutir imputação, faz toda a diferença se eu vou adotar a teoria da evitabilidade ou da diminuição do risco. Se eu adotar a teoria da evitabilidade, eu vou negar a imputação e o réu vai ser absolvido. Por quê? Porque não existe tentativa de crime culposo. Se eu adotar a teoria da diminuição do risco, eu vou verificar que havia uma chance, ainda que pequena, desse soro chegar íntegro lá, e, portanto, havia uma chance de salvamento, e, portanto, eu posso imputar esse resultado, sim,
E aí, então, o réu será condenado por homicídio culposo nesse caso. Mas só na hipótese de dúvida, na hipótese de certeza de que o soro estragaria, nunca haverá causalidade e muito menos imputação. Tudo bem, pessoal? Então, terminamos por aqui. Até a próxima. Olá, pessoal. Vamos a mais uma questão que caiu na prova oral para promotor de justiça em Minas Gerais. Vamos lá. A questão é a seguinte: um indivíduo foi picado por uma cobra cujo antídoto era acessível mediante condução por avião. O funcionário responsável pelo transporte derruba o soro e ele se perde antes de ser levado ao avião. De toda forma, já havia um defeito no avião que estragaria o soro durante o transporte. O funcionário que derrubou o soro responde por essa morte a título de culpa? Então vamos lá. A primeira premissa que a gente tem que estabelecer aqui é de que nós estamos diante de um crime por omissão. Ana Paula, por que omissão? Ele não derrubou o soro, ele não agiu? Pois bem, dentro do contexto fático, o que que aconteceu? O indivíduo foi picado por uma cobra e morreria, critério da causalidade, do veneno da cobra, tá? E aí, o que haveria aqui seria uma ação de salvamento que deixou de se realizar. Por isso, aqui a gente tem um crime omissivo. Quando ações de salvamento não são realizadas, como regra, a gente tem uma omissão. Tá? Então, a primeira premissa é: nós estamos diante de um problema relacionado a crimes omissivos. Tá? Esse problema é um problema que envolve causalidade e imputação em crimes homicídios. Tá? Quem quiser fazer um estudo aprofundado desse tema, eu indico o livro do Luiz Greco, Causalidade e Imputação em Crimes Omissivos Impróprios, e é com base nas conclusões do Luiz Greco que a gente vai resolver essa questão. Então vamos lá. Bom, a gente aprendeu que, regra geral, para se estudar a responsabilidade penal por um resultado, a gente estuda causalidade primeiro. Se ela for afirmada, a gente vai depois estudar imputação. Nos crimes omissivos, existe uma controvérsia sobre isso. Existe uma corrente que sustenta que nos crimes omissivos existe apenas imputação, já que não existe causalidade física na omissão, tá? Essa, entretanto, não tem sido a posição prevalente. Por quê? Por causa da previsão do artigo 13 do nosso Código, que fala em causalidade na ação e na omissão, e porque hoje temos trabalhado com um conceito de causalidade que não é mais o conceito de causalidade físico, a causalidade naturalística, mas sim uma ideia de causalidade lógica, tá? Por isso, então, o Luiz Greco propõe que, para trabalhar causalidade em crimes omissivos, um antecedente vai ser causa do resultado se ele influenciar no tempo e no modo desse resultado. Então, se essa conduta salvadora influenciar no tempo em que a vítima vai morrer, a vítima morreria, mas morreria um pouco mais tarde, ou no modo como ela vai morrer, de forma mais ou menos intensa, a lesão ao bem jurídico, esse antecedente omissivo pode ser causa do resultado. Então, essa primeira fase, causalidade, seria uma causalidade lógica, diferente da causalidade com a qual a gente está acostumado a pensar nos crimes por ação, né? Uma causalidade física, e que seria trabalhada dessa forma: um antecedente omissivo é causa do resultado se ele influencia no tempo e na intensidade desse resultado, tá? Ok. Ultrapassada essa primeira etapa da causalidade, aí a gente vai estudar imputação no crime omissivo impróprio, que são os crimes omissivos que têm resultado, né? E aí, quando a gente estuda imputação, a gente tem duas grandes correntes para trabalhar imputação nos crimes omissivos impróprios. Duas grandes teorias, correntes teóricas. A primeira é a teoria da evitabilidade.
Ela diz o seguinte: um antecedente, apesar de ser causa, só é imputável, ou melhor, o resultado só é imputável a esse antecedente, ao autor desse antecedente, se aquela omissão pudesse evitar com uma probabilidade que beira a certeza o resultado, tá? Então, um determinado socorro que seria prestado à vítima, né? Ele não é prestado e com isso a vítima morreria, mas morreria um pouco mais tarde. Nesse caso, a gente tem causalidade, mas não tem imputação, porque a teoria da evitabilidade exige que esse resultado fosse evitado com uma probabilidade próxima da certeza. Então, num exemplo desse, nós teríamos causalidade, mas não teríamos imputação num crime omissivo impróprio. Ok. Essa posição é defendida no Brasil por Juarez Tavares. Tudo bem. A segunda corrente é a da chamada teoria da diminuição do risco. Ela diz o seguinte: olha, de uma forma muito próxima ao que a gente já estuda nos crimes por ação, no chamado aumento do risco. Aqui nos crimes omissivos é a diminuição do risco. Então, essa teoria diz o seguinte: não é necessário que a gente tenha uma probabilidade próxima da certeza de que o resultado teria sido evitado. Não é necessário para que haja imputação desse resultado. Basta que essa conduta de salvamento aqui, que não foi realizada, se tivesse sido realizada, tivesse aberto uma chance de salvamento para a vítima. Ou seja, se ela tivesse diminuído o risco da morte. Então, a teoria da diminuição do risco é diferente da teoria da evitabilidade, porque ela não exige uma probabilidade próxima da certeza de que o resultado teria sido evitado. Ela só exige uma diminuição do risco do resultado acontecer. Ou seja, a vítima teria tido pelo menos mais uma chance com esse socorro? Teria. Então, se ela morreu, o resultado é imputável. Ok, pessoal? Vamos ficar com essas premissas e no próximo vídeo vamos resolver a questão. Até lá. Bem, esse caso é um caso muito debatido, é a chamada aberratio ictus na reação defensiva, tá? A aberratio ictus, fora de uma situação de legítima defesa, ela está lá no artigo 73 do Código Penal. É o chamado erro na execução. Você atira em alguém e, por um erro na execução, atinge outra pessoa. O que o código manda que seja feito nessas situações fora da legítima defesa? Na solução do código, você responde por um único crime, um único homicídio doloso consumado, transferindo-se as características da vítima virtual, ou seja, aquela que você queria atingir, para a vítima efetiva, aquela que você atingiu. Então, ao invés da gente reconhecer uma tentativa de homicídio contra A e um homicídio culposo contra B, o código dá uma solução unificada. Você vai responder por um único crime doloso consumado, com a transferência das características da vítima virtual para a vítima efetiva. Essa solução do artigo 73 é a solução para o erro na execução fora dos casos de legítima defesa. Aqui o complicador é que isso acontece dentro de uma legítima defesa. Então, você é agredido, você se defende. Quando se defende, ao invés de você atingir o agressor, você atinge um terceiro inocente. Então, a grande questão aqui é a seguinte: será que eu posso também aqui usar a solução do artigo 73 por analogia e transferir as características da vítima virtual, que seria o agressor, para a vítima efetiva? Se eu puder fazer isso, é uma parte, é a posição de uma parte da doutrina brasileira, né?
Damásio de Jesus, por exemplo, defendia isso. Se eu puder fazer isso, eu vou estar transferindo a característica de agressor da vítima virtual para um terceiro inocente. E aí eu poderia defender que a minha atuação é uma atuação em legítima defesa. Isso tem um problema. Qual? Eu atingi uma pessoa que não agrediu ninguém. Se defender uma legítima defesa nesse caso, isso vai significar a possibilidade de uma atuação menos proporcional, com uma proporcionalidade bem menos exigente do que seria no estado de necessidade. Uma das características na legítima defesa é a de que essa proporcionalidade seja bem menos exigente do que no estado de necessidade, porque há um interesse na reafirmação do direito perante o injusto. Essa é uma diretriz interpretativa importante na legítima defesa, que não existe no estado de necessidade. Na legítima defesa, a ideia de reafirmação do direito perante o injusto permite uma relativa desproporção entre ataque e revide. No estado de necessidade, não. Por isso, se exige que, na legítima defesa, por causa dessa desproporção, o atingido seja o agressor. Não é possível invocar uma legítima defesa quando o atingido não é o agressor. Por isso, a melhor doutrina, que no Brasil, por exemplo, Fragoso, defende que, nesse caso, não pode ser legítima defesa. A atuação de quem atinge um terceiro inocente pode ser um estado de necessidade, e aí com as exigências de proporcionalidade muito mais estritas do que na legítima defesa. Ok, pessoal? Terminamos por aqui. Até a próxima. Olá, pessoal. Vamos continuar respondendo as questões da prova oral para promotor de justiça em Minas Gerais. E vamos continuar com questões envolvendo causalidade e imputação. Nessa questão de hoje, o examinador, ele aproveita a situação fática que nós já trabalhamos na última questão e insere algumas modificações. Então, na última questão, nós trabalhamos qual situação fática? A vítima foi picada por uma cobra e esse soro que socorreria a vítima precisaria ser transportado por avião até ela, tá? E essa pessoa responsável pelo transporte do soro, para levar o soro até o avião, e o soro seria transportado depois, essa pessoa culposamente deixou o soro cair e quebrou. Então, na questão anterior, que nós já resolvemos, havia um problema envolvendo causalidade e imputação em crimes omissivos culposos. Agora, o examinador insere modificações que fazem com que a gente venha a tratar de crimes omissivos dolosos, tá? Então, vamos lá. Diz assim a pergunta: o que difere se todos simultaneamente, dolosamente, querem matar a vítima que está no avião? Aí ele exemplifica: um funcionário danifica o avião, o outro joga o soro fora, o condutor não insere combustível no avião. Então, aqui nós temos uma vítima que precisa ser socorrida. De que forma? Ela vai receber o soro e vai ser transportada num avião até um outro socorro, ou até receber esse soro, enfim. São dois aspectos que precisam ser combinados aqui para que ela seja socorrida. O aspecto número 1 é ela receber o soro, e o aspecto número 2 é ela ser transportada por avião, tá? Então, a questão aqui é: se nós temos dois antecedentes que vão contribuir em conjunto para o resultado, porque vejam vocês, o soro sozinho ele não é capaz de salvar a vítima. O transporte por avião sozinho também não é capaz de salvar a vítima. É necessário combinar esses dois fatores.
ministrar o soro e 2, transportar a vítima de avião para que ela seja salva, tá? Isso é importante por quê? Porque se a gente percebe que esses 2 fatores precisam atuar em conjunto para impedir o resultado, nós estaremos diante da chamada causalidade cumulativa. O que é a causalidade cumulativa, Ana Paula? É aquela em que 2 antecedentes causais se associam para produzir o resultado. Exemplo: você quer matar a vítima, você coloca uma dose de veneno no copo dela, mas essa dose é insuficiente. Você colocou uma dose insuficiente. Haveria o que aí, em princípio? Tentativa. Só que sem você saber, uma outra pessoa vem e coloca outra dose, também insuficiente, mas que se associa à sua dose, e as duas em conjunto produzem o resultado morte. O que é isso, Ana Paula? Causalidade cumulativa. 2 antecedentes causais se associam para produzir o resultado. Como é que o direito penal responde a esse problema, Ana Paula? Vamos lá. Mais uma vez aqui, você tem que distinguir entre causalidade e imputação. Nas hipóteses de causalidade cumulativa, existe causalidade em relação aos 2 antecedentes que se somaram. Então, A e B, que colocaram essas doses de veneno, um independentemente do outro, autoria colateral, os 2 terão dado causa ao resultado, tá? Porém, no momento de você analisar a imputação, você vai ter que perquirir se aquele antecedente que se associou ao antecedente que você está pesquisando, por exemplo, o autor da primeira dose de veneno, você quer saber se ele vai responder por crime consumado ou tentado. Você já sabe que ele deu causa ao resultado. E agora você quer saber se haverá imputação. E aí, o que você tem que perquirir? Se aquele outro antecedente causal que se somou ao antecedente gerado por ele, se era algo previsível para ele no momento em que ele realizou essa conduta, tá? Se esse antecedente causal que se soma ao antecedente que você está pesquisando era absolutamente imprevisível no momento em que você realizou a sua conduta, a gente vai ter aí um curso causal extraordinário e não haverá realização do risco no resultado e, portanto, não haverá imputação, tá? Nesse caso do veneno, por exemplo, das 2 doses de veneno, a gente pode sim excluir a imputação se fosse altamente imprevisível que essa pessoa fosse colocar uma segunda dose no copo em seguida, tá? Um outro exemplo que a gente pode dar de imprevisibilidade nas hipóteses de causalidade cumulativa é a questão da hemofilia. Se você, com vontade de matar, causa uma pequena lesão leve no braço de um hemofílico e ele acaba morrendo por causa disso, a gente tem uma hipótese de causalidade cumulativa, né? O corte no braço associado à hemofilia geram a morte, mas essa associação era absolutamente imprevisível no momento em que você gerou aquela lesão leve, você não tinha como saber que ele era hemofílico, a gente vai admitir causalidade, mas excluir imputação, tá? Então, aqui nesse problema da prova de Minas, é a mesma situação. A gente tem vários antecedentes causais que se somam para produzir o resultado, e eles são imprevisíveis para quem realizou, por exemplo, a conduta de jogar o soro fora, o fato da outra pessoa ter
dolosamente danificado o avião. Então, nós teríamos aí causalidade cumulativa, afirmação da causalidade, mas negação da imputação, de forma que essas pessoas responderiam todas por crime tentado. Uma solução, como vocês veem, semelhante àquela que a gente chegou quando analisou a modalidade culposa dessa situação fática. Ok, pessoal? Então, aqui a gente teria tentativa de homicídio para essas pessoas todas. Na modalidade culposa, como não existe tentativa, essas pessoas não responderiam por nada. Ok, pessoal? Espero ter ajudado. Terminamos por aqui. Até a próxima.